Bem-vindos ao Papo N1, o programa que fala sobre os bastidores de dois mundos que a gente ama muito, o do jornalismo e do entretenimento. E tem muita história boa para contar. Obrigada pela sua audiência. Para quem não me conhece, eu sou Elaine Basti, eu trabalhei na Globo como repórter por 23 anos, fui correspondente em Nova York e, mais recentemente, colunista de economia da CNN. A minha amiga Cris Angelini também participa do programa. Ela trabalhou em várias emissoras de TV, inclusive na Globo, onde eu a conheci, né, Cris? É, eu sou Cris Angelini, tenho mais de 40 anos de jornalismo. Conheci a Elaine Basti na TV Globo, onde fiquei por 26 anos. E atualmente eu tenho o canal Angelini, é um canal no YouTube, onde é um espaço para disseminar a cultura do encontro e a cultura da paz. Convido também vocês, depois desse nosso programa, dar uma passadinha lá no canal Angelini. Bom, nossa convidada de hoje é uma atriz muito querida e conhecida do público, Ana Lúcia Torre, que teve atuações aclamadas e premiadas no cinema e no teatro e na televisão. Na televisão, aliás, ela fez vários personagens icônicos. Um dos papéis dela mais conhecidos foi a da vilã Débora na novela Alma Gêmea, em 2005. Em 2016, fez Eta Mundo Bom, que está agora na TV, na sua segunda versão. Ela interpretava a Camélia, dona da pensão, onde viviam diversos personagens da trama. Ana, é um imenso prazer ter você aqui para dividir com a gente histórias de como foi o seu início de carreira e os bastidores desse mundo tão querido do brasileiro que é a dramaturgia. Eu já queria começar perguntando aí pelo finalzinho, porque eu falei da sequência de Eta Mundo Bom e que agora virou Eta Mundo Melhor, né? E eu soube que o Valcir Carrasco te convidou para fazer a sequência, mas você recusou, né? O que aconteceu? Bom, primeiro é um prazer estar aqui com duas jornalistas tão incríveis e muito honrada de ter as duas aqui comigo. Muito Bom, obrigada. então vamos lá. Fui convidada, o produtor de elenco me ligou, eu acho que foi em janeiro deste ano, Hum? me convidando para fazer o Eta Mundo Melhor, porque boa parte dos personagens são os mesmos. Sim. Mas acontece que este ano está sendo um ano bastante especial para mim, porque acabei de completar agora em abril 80 anos e Parabéns. 60, obrigada, e 60 de carreira. 60 de Então, carreira? Caramba! é. Então eu e alguns amigos de teatro, decidimos que seria um momento de fazer uma produção onde eu pudesse contar essa história. Foi unicamente por isso que eu tive que recusar, porque essa história está sendo escrita. Nós não pegamos um texto pronto. Resumindo muito rapidamente, o que eu quis falar? Não é a carreira de Ana Lúcia Torre, que novelas, que peças, que filmes. Não. É de uma pessoa que nasceu em 1945 no Brasil, atravessou várias fases sociais, econômicas e políticas deste país e chega agora, em 2025, com 80 anos. Como foi esse percurso? Que vai ser dito pela Ana Lúcia, mas pode ser de qualquer pessoa que atravessou essa mesma época. Então, é nisso que Nossa, nós deve ser estamos muito trabalhando. rico esse texto, né? Muito rico. Eu comecei a falar, coisa que antes eu sempre fui muito quietinha. Eu acho que vocês nunca ouviram nada a meu respeito em redes sociais, a não ser os trabalhos. E eu resolvi falar. E eu tenho um amigo muito querido e extremamente competente aqui em São Paulo, que é o Sérgio Modena, que é um grande diretor de teatro. Então, enquanto eu falo, o Sérgio vai escrevendo. E essa parceria
é que vai resultar nesse trabalho, que E esse estreia em trabalho vai outubro, ser uma peça de teatro? uma peça que vai estrear na segunda quinzena de outubro, aqui em São Paulo. Qual vai ser o nome, Ana? Tem. Por enquanto, como vai ser uma peça em que eu vou conversar muito com as pessoas da plateia, em princípio ela se chama Olhos nos Olhos, Que lindo. né? Que Porque lindo. vai ser um contato, o que eu pretendo é um contato direto. Que E tipo? vai ser um monólogo? Vai ser um monólogo, eu vou estar sozinha no palco, quer dizer, provavelmente terá um músico no palco pontuando passagens de cena ou as próprias cenas, quer dizer, cenas, histórias, e no meio disso eu vou dizer alguns poemas que vão acompanhar essa trajetória. Seja um poema falando sobre amores, sobre perdas, sobre situação social, sobre ditadura militar, enfim. Nós sabemos dessa história até 2025. Eu queria pegar um pouquinho lá da ditadura militar e a gente ir lá para trás, em 1965, 1964, 65. Eu li que você fez PUC, na época que você fez PUC, não tinha carreira de dramaturgia, né, de atriz, você Não, acabou fazendo ciências sociais, isso. mas estreou no Tuca. Aliás, eu entendi que vocês montaram o Tuca para fazer a peça Morte e Vida Severina, né? É, Numa época muito delicada é. para o país, né? Como foi isso? E o Chico Buarque depois, né, trouxe a música dele e o talento dele para a peça também, né? Como que foi esse período, Ana? Quando eu entrei na faculdade em 65, entrei em março, em abril, o diretório acadêmico resolveu montar um grupo de teatro da Universidade Católica. Então, existiam pequenos grupos na filosofia, um outro grupo na engenharia, enfim, eles resolveram congregar os estudantes da PUC num grupo que se chamava Teatro da Universidade Católica. Foram feitos alguns testes e eu fiz o teste, óbvio, em abril, um mês depois de entrar na faculdade, e esse grupo foi montado. Só tinham 3 profissionais de teatro, que eram o diretor, Silnei Siqueira, o cenógrafo, José Armando Ferrara, e o diretor-geral, Roberto Freire, um grande psicólogo. Sim. Montamos esse espetáculo enquanto o teatro, propriamente dito, teatro físico, estava sendo construído. Então, foi este grupo que inaugurou o Teatro do Tuca. No início só existia o teatro, o grande Teatro Tuca. O Porão ainda não existia. Hoje em dia é o Tuca Arena, que é um teatrinho delicioso, que era onde nós ensaiávamos. A peça escolhida foi Morte e Vida Severina, do João Cabral de Melo Neto, que falava sobre o problema do homem nordestino. Uma época difícil de se falar sobre isso. Chico era aluno de arquitetura da PUC, da FAU, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. E sabia-se que ele fazia músicas. Então, ele veio musicar os poemas do João Cabral. Todos tínhamos entre 19 e 21 anos de idade. Foi um arrebatamento quando a peça estreou, porque era uma forma que as pessoas tinham de dizer: estou aqui, sou contra esse regime, enfim. E nesse meio tempo, logo depois dessa estreia, fomos chamados para participar de um Festival Internacional de Teatro Universitário na França, Olha. na cidade de Nancy.
Foram 23 países convidados e nós recebemos o primeiro prêmio. Parabéns. E vocês chegaram Que a sofrer maravilha. intervenção militar durante a peça? Houve algum problema nesse sentido, nessa época? Teve alguma Sim, censura? era uma época em que ainda não tínhamos o ato institucional número 5. Tá. Então, era uma época difícil, mas não horrorosa, digamos assim. Por exemplo, só para citar um caso, existiam muitas manifestações. Sim. A gente ia para a rua, enfim, vinha a cavalaria, era uma coisa pesada, mas não como ficou depois do AI-5. Uma semana antes de nós viajarmos, numa dessas manifestações, um colega nosso foi preso. Nossa. Fazia parte do espetáculo. E aí, no dia seguinte, ele foi solto, mas nós fomos avisados de que ele não iria para a França. E que se ele aparecesse no aeroporto para se despedir do grupo, o grupo inteiro não ia para a França. Nossa. Então, em uma semana, ele foi substituído e nós fomos. No entanto, ganhamos o primeiro prêmio. Fomos convidados para ir para Paris, para Portugal. Tivemos porque o Brasil não nos deu representação oficial para ir. Uhum. Tivemos que obrigatoriamente ter um aval do governo quando fomos convidados para ir para Paris fazer um grande festival. Aí o governo deu o aval. As coisas que aconteciam naquela época. Quando fomos tentar comprar passagem, a Varig não nos recebeu. Não? Não. Por quê? Não. Não. Por que não? Quem nos facilitou a compra das passagens foi a Aerolíneas Argentinas. Quando fomos classificados e recebemos o aval do governo, a Varig entrou em contato conosco para nos levar de volta para o Brasil, nos trazer de volta para o Brasil. A nossa passagem com a Aerolíneas era só Rio-Paris, porque a Aerolíneas não tinha ainda São Paulo-Paris. E a Varig nos trouxe até o Rio. E na pista tinha um avião exclusivo para nos trazer do Rio para São Paulo. Olha. É Como claro que muda, quando né? nós chegamos, Como muda a situação. muda tudo. Em um mês muda tudo. Quando chegamos em São Paulo, tínhamos um pouco de receio de como seríamos recebidos, mas a imprensa nos auxiliou durante esse tempo todo desse mês que nós passamos fora. E então nós fomos do aeroporto de Congonhas até o Tuca, onde houve uma recepção. Nós fomos em carro de bombeiro. Que Que bacana. maravilha. E pelas ruas onde passávamos, inclusive Vale do Anhangabaú, as pessoas nas calçadas com lenço branco, eu me arrepio até agora, acenando para a gente. Foi assim que a gente conseguiu ficar 3 anos rodando pelo Brasil. Que lindo, que história. Não, Não, e a peça é como maravilhosa, não tem o que dizer, o É. texto dele é maravilhoso, é tudo lindo. estrear Agora, assim também é Ana, uma coisa. Fala. como a cultura ela é tão importante no momento de repressão, né? A cultura é importante sempre na educação, na Sim, vida de um povo, na história, mas na repressão, na ditadura que a gente conheceu, como a cultura foi importante, inclusive para denunciar o que se passava na ditadura, né? Os artistas que conseguiram sobreviver a essa época tem assim, o Brasil tem uma obrigação para com vocês, né? Porque, na verdade, vocês expunham, iam lá, faziam e mostravam o que estava acontecendo, né? A cultura, de fato, ela salva, né? eu concordo plenamente com você, mas eu queria acrescentar que o artista tem, no meu entender, ele tem esse dever, mas esse dever também
a gente encontra em vocês, os jornalistas, que são vocês que, de alguma forma, conseguem nos colocar a par do que está acontecendo diariamente. Mesmo que, quando altamente censurados, que eu lembro, eu vou até citar aqui rapidamente, quando nós pegávamos os jornais pela manhã, aqui em São Paulo diria ou a Folha ou o Estado, e que na primeira página tinha uma receita de bolo, nós sabíamos que ali tinha uma matéria importante que foi censurada. Então, eu acho que é uma responsabilidade de cidadão, mas como nós lidamos, nós, eu digo, os atores, os artistas e os jornalistas, lidamos diretamente e diariamente com o público, essa obrigação fica muito clara, muito patente, e é o que nos move. Perfeito. Aham. Posso perguntar, Cris? Você quer? Não, Claro, não, né? pode perguntar, pode perguntar. Não, eu falar para Ana, né? Ana, você é cria do teatro, né? Mas em 77, você fez a sua estreia em novelas num estúdio grande, que era o estúdio da Globo, né? Me corrija se eu estiver errada, foi em Dona Xepa como a personagem Glorita, né? Foi a primeira Delicioso. TV que você foi. Como foi entrar num estúdio de TV, né? Porque você fazia teatro. Como foi isso? Olha, eu vou te dizer, eu entrei num mundo, quando eu entrei no estúdio e vi o que era o estúdio, e nem eram os estúdios de agora, eram estúdios menores, ainda no Jardim Botânico. Mas quando eu entrei, eu vi aquela quantidade de refletor, aquele tamanho, 4 câmeras enormes na minha frente. Eu falei, Jesus, o que que eu faço? E eu digo sempre que essa minha entrada na TV Globo e sem saber nada, quem me fez sobreviver e de uma forma maravilhosa, muito carinhosa, foi Erval Rossano, Uhum. o antigo diretor já falecido, Sim. porque o Erval tem fama de ser ranheta, mal-humorado, pode até ser, mas eu cheguei para ele e disse: Erval, eu não sei nada. O que é isto? O que que eu faço? Para que câmera eu olho? A partir desse dia, quando terminava as minhas cenas, ele me chamava para ir para a suíte. É onde fica o diretor gravando. E eu ficava lá até o fim da gravação, sentada do lado dele, quieta. E ele me ensinando. Tá vendo aqui? Olha, quando eu digo para você, vira para cá. Olha, quando eu digo para você, não faz tal coisa. Esse homem me deu uma base fantástica. Agradeço sempre a ele. Agora, foi um susto, mas também eu estava numa novela que tinha um elenco deslumbrante, de pessoas acolhedoras, completamente acolhedoras. E foi muito bom. Agora, eu cheguei a fazer essa novela graças ao teatro, Ah, porque na época eu estava trabalhando no teatro, fazendo um grande sucesso. Minha primeira peça amadora foi Morte e Vida, que foi um escândalo. E a minha primeira peça profissional foi outro escândalo, que foi a peça Ecos, e que a gente tinha casa lotada com pessoas voltando durante um ano. Nessa peça estava o ator querido amigo meu, Rogério Frois, que estava gravando com Erval Rossano a novela A Moreninha, que foi um grande sucesso. nossa, Foi mesmo. foi demais. Erval, casado com Nívia Maria, foi assistir Ecos, me viu e me chamou para fazer Dona Xepa. Que bacana. Você fez Escravizaura também, né? Chegou a Não, fazer? escravizaura eu não fiz. Não fez. Sai sempre em tudo que é reportagem, mas eu não fiz escravizaura. Não fez. Não.
Agora, quando você, Ana, faz uma novela, na sua história, sabe o que, que às vezes eu fico pensando quando eu te vejo assim? Ah, Que parece que você é uma pessoa que deixa tudo arrumadinho, tudo acertadinho. Você tem esse comportamento? você Porque dizem quando que você está em cena, você parece assim, que você é aquela pessoa que chega e vai acertando as coisas, sabe? Os seus personagens fazem isso, né? Eu nunca vi você numa personagem tão bagunçada, tão... E aí eu fiquei pensando, será que ela é assim em casa? Que ela arruma as coisas, ela deixa assim? Porque por mais que você não se identifique com o personagem, alguma característica, eu sim, imagino, você sempre. coloca, né? É, Aham. eu sou uma pessoa disciplinada com relação ao meu trabalho. Uhum. E tem uma coisa de teatro que eu aprendi desde sempre. Eu chego antes, eu vou para o palco para me ambientar, mesmo que eu esteja fazendo há 6 meses, para ver se a minha cadeira está lá, Uhum. se o meu telefone está ali, porque eu preciso ter essa garantia para quando eu entrar em cena. Eu não posso ter surpresa quando eu entrar em cena, porque o meu foco está no personagem. Então, se tiver, eu vou pegar uma água e a água não estiver lá, não vai acontecer nada, o público não vai perceber, mas eu vou Sim. dizer, cadê minha água? E vou continuar. Mas tem esse micro espaço de tempo que não pode acontecer, eu não quero que aconteça. Perfeito. Então, a mesma coisa, na televisão eu chego, eu passeio, mesmo que seja com o olho, aquela visão que o teatro te dá uma visão de quase 360, É. porque se apaga um refletor à sua direita e você tem que ir para lá, você tem que saber que aquele refletor apagou e você tem que buscar um outro foco para não prejudicar o iluminador e você mesma. Então, essa visão de quase 360 a gente adquire no teatro e eu levo para onde eu for. Respondi ou não? Sim, sim, respondeu. Eu tenho essa impressão que você é bem organizada, como você disse, disciplinada, e que você chega, se acerta, né? E, E tem isso. Eu sempre fui um pouco, mas depois, quando eu tinha que cuidar da minha casa, tive um filho e gravava e fazia TV, eu tive que ser mais organizada ainda. Hoje em dia, eu acho que é uma placa que eu vi uma vez na casa de uma senhora dinamarquesa. A minha casa é limpa o suficiente para ser, como é que ela dizia? A minha casa é limpa o suficiente para ser habitável e desorganizada o suficiente para ser agradável. que legal. Que legal. É. Aliás, você fala norueguês? Você morou na Noruega, né? Um tempo. Morei 4 anos e meio. É. Caramba! Aprendeu norueguês lá? Sim, claro. Eu Caramba! não falo muito hoje porque eu não tenho com quem falar. Certo. Mas tem um Instagram de um pessoal norueguês que dá aula e que vira e mexe eu estou indo lá só para ouvir um pouquinho. É. E é uma coisa impressionante, porque eu saí de lá em 75 Aham. e de vez em quando me escapam Que coisa. umas expressões, é muito, porque foi uma época. Eu adorei morar na Noruega, adorei o país, adorei o povo, adorei a, a estrutura social e política desse povo. É uma coisa que eu acho que isso devia existir. Se vocês me permitem só uma pequena história, Claro. porque lá todo mundo é um cidadão igual. Um dia eu estava numa rua e fui atravessar a rua na faixa e vi que vinha vindo um carro. Eu parei. Claro que o carro parou, porque faixa de pedestre, o carro para.
Aí a pessoa botou a mãozinha para fora e fez assim, vai, vai, e deu um baita sorriso para mim. E quando eu agradeci, quem era dirigindo o seu carro? Era o rei. Quem? Isso para nós brasileiros. O rei? Claro. Nossa, E ele caramba! parou porque, como cidadão norueguês, ele poderia ser multado se ele não parasse na faixa. Sim, que incrível! Quer Nossa, E dizer, por que você foi para a Noruega? eu estava namorando uma pessoa que foi fazer um curso de direito marítimo e eu fui junto. Parece que na época só existiam 4 faculdades de direito marítimo pelo mundo, que seria Estados Unidos, Japão, França e Noruega. E ele decidiu ir para a Noruega e eu fui junto. E foi sensacional. Eu me adaptei de uma forma incrível, porque eu acho que o ser humano é isso. Somos todos iguais, todos temos os mesmos direitos, mas todos temos os mesmos deveres. é verdade. Uhum. Vide o rei. Olha aí, o rei e eu. O rei eu dar um nome de peça, né? Ana, você falou que são 60 anos de carreira, né? Eu queria saber como que era ser atriz lá no início, há 60 anos, porque eu sempre ouço falar que havia um certo preconceito, inclusive, em relação às mulheres atrizes, né? É. Como que foi os desafios nessa época? Existia preconceito em relação à atriz mulher? Primeiro eu vou falar da minha família. Uhum, Eu fui muito bem acolhida por pai e por mãe. Ressalva: papai era diretor de uma gravadora de discos. Então, papai vivia no meio artístico, embora fosse no meio de cantores e cantoras. uhum, Mas a vida dele e a nossa era essa. Então, sempre houve um respeito. Não por ser cantor, cantora, ator, atriz. Na minha casa havia esse respeito pelo profissional, fosse ele qual fosse. Então, meu pai e minha mãe sempre me incentivaram profundamente. E a minha família em geral. Se havia preconceito, olha, eu me lembro de uma coisa, um dia muito interessante. Eu acho que eu estava fazendo a minha primeira novela, ou um teatro aqui em São Paulo, já não lembro. Alguém me parou na rua e me perguntou: o que você faz? Eu falei: eu sou atriz. Era uma mulher. Ela falou: ai, que coisa interessante, isso é fascinante. Mas você vive do quê? Do meu trabalho. Não, não, isso não é trabalho, entendeu? É isso, é isso. Mas Então, olha, eu vou jogar pimenta aqui. Muita gente fala que para ser atriz, quando se começa a vida, precisa fazer o teste do sofá. pois é, Você certamente ouviu falar muito, muito sobre isso. muito, muito. No teatro, eu nunca ouvi falar do teste de sofá. Uhum. Eu ouvi falar quando veio a televisão. E se existe ou se existiu, eu não tenho ideia. Porque quando eu fui para a televisão, eu fui através de uma pessoa que era seríssima, que era o Erval. Eu já tinha 30 anos e fiz um sucesso, que foi Dona Xepa. E um Uhum. personagem delicioso, que era muito cômica. A mulher que não era rica, mas queria ficar rica. E Uhum. fazia as piores falcatruas para dizer que era rica. Era cômico, era delicioso, era leve e foi muito aceito pelo público. Então, sempre encontrei parceiros muito interessantes na TV Globo, diretores que estão aqui no meu coração até hoje, alguns deles já se foram, mas que sempre me deram força, que sempre me incentivaram. Incríveis produtores de elenco. Então, eu não conhecia o sofá, gente. Que bom.
Nem sei a cor desse sofá. Cristina, você estava falando de comédia, né? Você fez, na realidade, você fez drama, fez comédia, você fez de tudo, né? Agora, o que que você mais gosta de fazer? Comédia, drama, o que que você prefere? Eu adoro fazer uma comédia, Comédia? mas comédia séria. Sei. Que nem, por exemplo, na Alma Gêmea. Sim. Era uma peste aquela mulher. Sim, Ela era uma peste. Mas vamos combinar que era muito engraçado aquilo. era. Quando a gente gravava, mas enchia de gente no estúdio para ver o que, que ela ia aprontar. A Débora Saboia, né? Ela Débora, é, uma mulher Mas finíssima, você fazia, era uma comédia, mas você era vilã nessa comédia, era né? era vilã. vilã, E, era vilã. a vilã, ela é mais difícil de fazer do que a mocinha? Não, eu sempre digo que fazer mocinha é muito chato. Ah, A mocinha chora Eu do também. início ao fim da novela. é. É. Fazer vilã é um pouco difícil num aspecto, porque existe uma coisa um pouco estereotipada do que será uma vilã. Uhum. Uma mulher que tem uma voz, um olhar, ou não sei o quê. E eu não queria nada disso. Então, como foi construída a Débora? A Débora era de uma família muito rica e muito culta. Débora estudou nos melhores colégios. Ela se casou com um crápula que arrancou todo o dinheiro dela e ela ficou amarga. Uhum. Mas ela tinha uma formação finíssima. Então, quando ela estava na frente de alguma pessoa da sociedade, do genro, ela era uma rainha de delicadeza. Quando ela ficava sozinha ou com subalternos, toda aquela ira vinha à tona. E ela sabia se segurar quando necessário, com um sorriso, com gestos delicados, com palavras suaves, e explodia quando trancava a porta do quarto. Então, esse caminho, para mim, foi mais interessante. Você chegou a apanhar na rua por causa da vilã? Você sabe que nessa novela, Elizabeth Savala era minha irmã. Sim. Uhum. Quando a gente começou a ensaiar, ela dizia assim: minha amiga, você vai apanhar na rua. Minha amiga, se proteja. E, e eu dizia assim: mãe, eu tenho supermercado. Ai, não, cuidado. E foi exatamente o oposto. Ah, Eu estava um dia, esse foi fantástico. Eu estava um dia no Flamengo, naquela rua principal que vem da Lagoa para ir para a praia. Não me lembro o nome. Enfim. E eu fui atravessar a rua, aquela rua tem muito movimento. Nisso vem uma Kombi caindo aos pedaços, e chacoalhava de fazer barulho. meu Eu Deus. segurei e o rapaz disse: passa! Quando eu passei, ele falou: e aí, Débora? Quando eu olhei, era um homem negro, com a camiseta rasgada, pior que a Kombi. Nossa. Eu falei: oi. Ele falou: o que, que você vai aprontar hoje? Ah, E era assim, era muito. As pessoas riam com a Débora. E Savala dizia assim: Ana, eu não estou acreditando nisso que você está contando, porque é terrível. E ela foi aceita pelo público, enfim, até hoje. Quantos anos? é. 20 e poucos anos. Reprisou A, faz De- pouco tempo, né? Teve uma a reprise. Débora, a Débora é meme até hoje. É verdade. É, Virou meme. porque Agora, na verdade, Ana, sabe o que parece? É que você, que eu tenho essa impressão e você passa isso, que você se diverte fazendo essa vilã, Muito, né? muito. Mas é muito. A sua ironia, assim, é fina, né? Você não sai do salto, mas está Não, ali. mas isso é que é gostoso. É você fazer, porque
Quando muitos atores dizem, ai, meu personagem está péssimo, eu tenho que defender meu personagem. Para mim, defender o personagem é mostrar o que ele é. Como é que o autor te entregou esse personagem? Ele é assim que ele vai ser. Isso é defender. Eu não posso mudar o personagem, mas eu tenho que ir às últimas consequências com ele. Quando posso, às vezes a gente se engana no caminho. E essa preparação você faz como, Ana? A preparação do personagem? No geral, na televisão, a gente tem um mês de ensaio. Então, a gente conversa com o diretor, a gente conversa com os colegas que vão fazer parte daquele núcleo, para ver qual é o caminho que a gente pode tomar. Na televisão, esse tempo de preparo é pouco, porque quando a gravação começa para valer, o diretor não tem mais tempo de ficar cuidando de um por um para dizer vai por aqui, a não ser que a gente pegue um caminho totalmente errado, aí ele vem, segura e diz, ó, estamos mudando. Então, você tem que se agarrar nesses primeiros contatos com os seus colegas, com o diretor, com tudo, e lentamente, já gravando, formalizar esse personagem. Os dois primeiros meses de gravação são mais difíceis até você se situar no personagem. Depois ele vai. Agora, Com o Agora, teatro, no com o teatro, teatro, você tem mais você, tempo. você fica nu também, né? Muito Muito, mais do que na TV, né? Porque o muito mais isso. teatro é você e o público e acabou, né? Não tem como corta É. essa, tira essa cena, né? Não, não tem. Mas no teatro você tem um tempo de preparo maior. E na novela, o coitado do diretor tem que se dividir nos vários núcleos da novela. No teatro, é só aquele núcleo. Então, vamos dizer, você faz uma família em que tem um pai, uma mãe, 2 filhos e uma criada, que foi um espetáculo que eu fiz mais recentemente, que foi uma bênção na minha vida, que foi Longa Jornada Noite Adentro, do Eugene O'Neill. Então, existem só aqueles 5 atores e aquele diretor trabalhando 2 meses diariamente, com uma folga por semana. Aí você tem um mergulho que te permite estrear com uma certa tranquilidade certa, porque você nunca sabe como vai ser com o público interagindo, porque o público interage no momento. É o que eu sempre digo, abriu a cortina, você falou, você está se expondo e você tem que resolver o que quer que aconteça fora do combinado, sem que o público perceba. Então você fica exposto durante 2 horas, 1 hora e meia, seja o que for, para fazer aquele seu trabalho. Você tem uma base maior, mas você está ao vivo. Não tem como, dá licença, eu vou voltar. É. Não tem. Já foi. É que nem o nosso ao vivo do jornalismo. Pois é, pois é. Vai para frente, continua, não fica pensando. Exatamente. E acontece muito de você errar uma coisa no teatro. É. E Você vai não pode embora. ficar onde eu errei, que foi que eu errei, porque senão você para o Paralisa. resto. Você paralisa, tem que ir embora, tem que improvisar e dar um jeito, né? E Agora, fala. não, é que estava falando de alma gêmea e tem eu lembrei de uma cena que eu acho que talvez seja das cenas mais famosas da novela, que é uma cena forte, né? Que apareceu a alma da Débora, né? Desencarnando, né? E passando por um túnel. Sim, Foi uma coisa muito forte aquilo, né? foi a cena final da Débora. É. No espetáculo, nessa novela, a Débora morreu 1 mês antes da novela terminar. Uhum. Ela faz um veneno para envenenar o genro, que é o Eduardo Moscovis.
Só que o mordomo, feito pelo Ernesto Piccolo, muda os copos de lugar. Ela pega o copo errado, bebe e morre. Imediatamente o corpo sai, quer dizer, a alma sai do corpo, e ela entra num túnel cheio de seres escuros, negros, que aí estão puxando. Eu queria contar uma historinha maravilhosa. Eu sempre, desde a adolescência, quis ir para o Peru e nunca tinha ido. Quando eu fiz Alma Gêmea, que eu sabia que eu ia morrer um mês antes, eu comprei uma passagem para Lima, Cusco, Machu Picchu, que era o meu objetivo. Estou eu em Machu Picchu com meu marido. Um calor. Mas era uma coisa assim, indecente. Óculos escuros, um chapelão desse tamanho. Andando nisso, eu vi uma senhora, já de 80 e muitos, descendo aqueles degraus enormes. Meu marido correu até elas, voltou, trouxe até onde estávamos. E ela toda feliz. Ai, os brasileiros, me encantam os brasileiros. E agora mesmo ela dizia, eu estou assistindo a Alma Gêmea pelo canal internacional, porque estava passando no Peru. Olha só. E ela contando para mim. E o meu marido atrás dela, rindo, dizia, tira o chapéu, tira o óculos. E eu dando corda. Num dado momento, eu tirei o chapéu e o óculos, e a mulher deu um grito. La mala! Amar. E essa mulher me abraçava tanto, me abraçava tanto. Então, são coisas que você diz assim, estou em Machu Picchu, né? Nada, a mulher estava vendo La Mala. Coisa, gente. Coisas que a novela nos dá. Verdade. Essa novela Alma Gêmea, ela tinha a ver um pouco com o espiritismo, né? E você é espírita. Eu sou kardecista. E a hora que sai esse corpo, a alma sai do corpo, você pensou nessa questão religiosa? Como é que foi? Sim, porque naquele filme... Ai, eu não consigo lembrar o nome. Nosso Foi tão Lar. famoso. Hã? Nosso Lar. Não, não, não. Um filme americano em que... Ghost? Que o marido morre e fica a mulher? Ghost, Paul Goldberg, né? Ghost. E quando o amigo morre, tem um bando dessas entidades negras que pegam o amigo e levam embora. Eu não lembro direito do Eu filme. Bom, também não enfim, sei. que foi mais ou menos isso que aconteceu naquele labirinto. Eu fiz sabendo que, na visão espírita, sim, isso acontece. Mas não me causou nenhum... Porque essas almas que foram sugando a Débora, elas foram feitas depois. Eu só fiz o labirinto. Sim. E fingindo que tinha coisa me pegando. Depois foi feito por computador. Não. Então, não existiam esses espíritos. Eu tinha que imaginar que eles estavam ali. Coisa. É. Que coisa. Ana, E depois teve uma outra novela também, em que... é uma novela das 6, se não me engano, da Elizabeth Jean, em que eu morro e tenho o meu marido me esperando do lado de lá e o meu mentor. Então, tem várias cenas que são passadas digamos assim, no céu, entre aspas. Depois teve aquela outra que a gente entrava... gente, são muitas novelas, eu esqueço, mas sempre tem uma temática me rondando. né? Quantas novelas você já fez? Você tem ideia, Ana? Não, mas eu acho que mais de 25, 28, por aí. Fora Não as tenho... peças de teatro e tudo, né? Nossa. É. Eu queria te perguntar uma coisa, Ana, sobre até um pouquinho de atualidade, né? Eu vi uma entrevista tua em que você diz
que vem ocorrendo uma banalização da profissão do ator, que transita entre o fútil e o visceral. Então, a parte fútil é essa busca por ser celebridade, curtidas em rede social, priorização do influenciador digital, né, que Sim. estava fazendo. Agora estão voltando a buscar os atores mais maduros, né? Mas teve uma época, até agora há pouco, né, que era isso. Queria entender o que você acha, o que você achou dessa fase aí. É uma coisa bastante difícil. Eu acho que nas profissões em geral você tem, na vida, né? Você tem ciclos, né? De expansão e de retração. Eu não vou dizer que essa busca pelo estrelato, pela fama, pela... Como é que é? Que todo mundo... Ah, você é famosa. Pelos likes, redes sociais e tal. É, tudo bem, eu acho que nós estamos numa época em que isso acontece. É. Eu só acho que, se nós ficarmos só nisso, nessa coisa que não tem altos e não tem baixos, Uhum. você que pretende fazer uma carreira, não vai fazer. Se você não se dedicar, se você não procurar estudar, se você não for assistir cinema, assistir teatro, assistir música, artes plásticas, balé, porque tudo isso faz parte de uma cultura que você vai absorvendo e que vai te engrandecendo. Cada vez que você faz um personagem diferente e pesquisa sobre essa pessoa, quem ela é, que caminhos ela andou, por que ela está fazendo isso, qual é a história anterior dela, tudo isso vai chegar ao público, mas vai ficar em você. Então, o teu, eu vou dizer, arsenal de gente dentro de você vai se ampliando. E assim, você, como ser humano, vai se ampliando. Você sabe que tal caminho vai levar para uma coisa que não é, mas você sabe que tal caminho vai levar para uma coisa que você quer e que é objetiva. Isto te dá uma amplitude de seres humanos e que você pode levar para o público. Por exemplo, quando eu faço uma peça ou uma novela, não é toda a frase que você diz que é fundamental na vida, mas quando você tem uma frase, uma cena, que é muito importante e que é fundamental, você faz a Vera. Você sabe que se com aquela cena você alcançou uma pessoa, seja na televisão, seja na plateia do teatro, o seu trabalho foi cumprido aquele dia. A sua mensagem chegou. Agora, se você vai lá para se exibir, essa mensagem não chega. E os teus personagens serão sempre iguais. Porque ninguém conhece repertório, porque você não tem repertório para oferecer. Não tem Então profundidade. vamos pelo que ela já faz, que fica mais fácil. Então, é nesse sentido que eu acho que, por exemplo, Grazi Mazafer. Sim. Grazi, já trabalhei com ela. É uma pessoa que veio do BBB, Sim. é uma pessoa que foi Miss. Isso já é nossa BBB, nossa Miss. É. Grazi correu atrás. Grazi fez curso. Grazi se inteirou. Fez oficina de atores. E hoje ela pega um personagem e faz. É verdade. Grazi, quando fez aquela drogada, Foi ótimo. foi uma coisa espetacular. Foi sim. Então, esta menina tem cabeça e correu atrás. Menina é ótimo, mas tem cabeça e correu atrás. E é isso que a gente tem que fazer: correr atrás a vida inteira.
o ator tem que correr atrás a vida inteira. Vocês correm atrás a vida inteira. É. E como? Nossa Senhora! Porque, Ana, o que você diz é necessário se renovar dentro da cultura, né? Da cultura geral, inclusive, né? Porque, como você, eu acho que a frase é essa, compor um personagem, né? Então, para compor esse personagem, você precisa de várias vertentes, saber um pouco da vida, não só da vida, da como aquele personagem viveu, mas como ele chegou ali, né? Claro, É, claro. e isso eu acho, sabe que eu acho assim, a pessoa pode ter 30 milhões de seguidores no Instagram, né, em rede social, e ser famosa. Mas você joga essa pessoa numa novela e ela não mostra profundidade em relação a esse personagem, ela não vai trazer audiência para a novela. É, A não vai. audiência da rede social não vai para a novela. Não, Ela tem não 30 vai. milhões de seguidores. Se ela E, é uma má atriz, não vai. e eu acho uma tristeza, porque você joga uma pessoa que não tem intimidade com aquilo para resolver um personagem, às vezes até legal, É, e você acaba aniquilando aquela pessoa para um trabalho que poderia ser melhor, é, se você desse condição para que ela realizasse. verdade. Ou conselhos, né? Vá se É, preparar, vá fazer um curso, faz esse curso, faz aquele outro, é bacana, vai te ajudar, vai dar profundidade, né? Não jogar É assim. aquela frase, ninguém nasce pronto, né? Você mas precisa fazer as coisas. também você precisa entender que tem certas pessoas que não gostam de serem orientadas. Ah, é? Uhum. Ah, tem? Ah, É. falta humildade, né? Não sei, mas tem. Eu não, comigo não passou isso, mas eu sei que existe. Aí não tem jeito. Pois é, pois é. Aí não tem jeito. E Agora, me diz uma coisa, entre o teatro e a novela, você acha que o teatro prepara muito mais o ator que a novela? Ah, mas isso não tem dúvida nenhuma. Antigamente, quando eu comecei na Globo, nem existia esse preparo que hoje existe. Uhum. Hoje tem um preparo bastante razoável e a Globo sempre nos disponibilizou qualquer tipo de literatura para ler sobre a época, sobre o personagem, vídeos que a gente quer assistir, está tudo lá. Mas é preciso que as pessoas saibam também que tem. Uhum. E, e no teatro, eu digo assim, é, digamos que a novela, por conta de ser uma coisa industrial, por conta de ter que se gravar 6 capítulos por semana, não há como fugir disso, porque senão a novela não vai para o ar. Ela tem uma urgência que às vezes não nos permite aprofundar mais. O teatro tem esse tempo de preparo maior. E aí que a gente consegue aprofundar mais. Não estou dizendo que o teatro é superior, que a televisão é inferior. Não. São coisas distintas, né? Assim como o cinema. Cinema também tem um preparo fantástico. E o fazer cinema é completamente diferente do fazer televisão. Se na televisão você grava, dependendo da novela, das 6, das 7 ou das 8, mas se você grava 50 a 60 cenas por dia, nossa, no cinema você vai gravar 5 a 6 sequências. Então, a elaboração também é mais lenta. Uhum. Mal comparando, mas digamos que o cinema seria o amador da televisão. Amador nesse sentido de você eh, esmiuçar, de você buscar, de você lapidar melhor. Não sei se ficou claro. eles Não, não. ficou. Black O tie foi no cinema, cinema ou no teatro? Desculpa, Eles não usam black tie com Gianfrancesco Guarnieri. Foi eu no fiz no teatro ou no teatro. cinema? No teatro. No cinema foi Fernanda Montenegro. É verdade. É É, verdade. É verdade.
E ela Agora, foi o me ver, e cinema, ela foi me ver no teatro. Olha só. agora, o cinema, como você disse, ele, na verdade, ele faz com que as coisas sejam mais lentas, é isso que eu entendi, né? Sim, O ator tem mais tempo para poder elaborar isso, né? Assim como no teatro, e na TV é uma correria maior. Portanto, o tempo para elaborar, ele está antes de gravar a novela. É isso? sim. E por isso que eu digo, nós temos atores brilhantes que fazem milagres. Milagres, não vou dizer, mas enfim, são atores que conseguem chegar num grau tal através da televisão que eu acho que tem que ser reverenciados. É, porque às vezes Porque você vê uma novela, você fala assim, como eles trabalham bem, né? Você se liga no personagem, tanto faz a novela, né? Mas você olha ali o ator, é, você fala, nossa, por exemplo, eu fiz uma novela do Valcir Carrasco chamada O Outro Lado do Paraíso. Então hum, você tinha Fernanda Montenegro, Lima Duarte, é, gente, me ajudem. Eram 5 atores que estavam na faixa dos 80 e poucos. Horror. Depois tinha Marieta Severo, tinha eu. E tinha cenas que a gente, eu, assistindo, ficava babando de vê-los trabalhar. Porque era uma coisa brilhante. Era uma coisa de você ficar quieta e rever para aprender. Que são verdadeiras aulas. São pessoas que vieram do teatro, se adaptaram perfeitamente à televisão e resolvem também na televisão da mesma forma. Sim. Mas elas têm uma base de sustentação muito grande, que é essa pesquisa de uma vida toda. E se deixar impregnar por tantos personagens que vão te dando elementos para a construção de novos e novos e novos. E bem, Ana, uma pergunta, assim, o jornalismo também vem passando de TV, né, por muitas mudanças e Sim, etc. e tal, e não é diferente também com a dramaturgia na TV, né? E essa mudança de contrato que era fixo para contratos temporários, o que você achou disso? Para contratos por peça, né, por obra? quando eu comecei na televisão, eu sempre fui contratada por obra certa. Eu só fui contratada da emissora depois de Alma Gêmea. Tá, E aí eu fiquei 18 anos como contratada, tá, até que há 2 anos e meio, mais ou menos, o meu contrato foi cancelado, encerrado. tá. Voltei a fazer o que eu fazia antes. Eu não sei, eu acho interessante você ter um banco de atores, que eu sei que a Globo ainda tem. Uhum. Ah, mas eu sabia também, porque nos foi revelado em reunião, que há muito tempo, que a Globo, desculpa, é que está entrando uma coisa aqui, a Globo tinha 400 atores contratados. Ah, eu me assustei com isso, me assustei bastante, porque é muita gente, né? Apesar de que a Globo tem várias produções, mas 400 é um susto, porque em cada novela tem vários que são contratados por obra. Sim. E, por exemplo, eu trabalhei muito depois que eu fui contratada. Trabalhei muito. Por quê? Sou contratada, todo fim de mês o meu patrão está me pagando. Eu Sim, não tenho direito de recusar trabalho, mas isso é uma coisa minha, entendi. Aí você emendou uma novela na outra, foi. sem parar. E eu acho que também
foi uma falha minha, porque eu fiquei numa exaustão Nossa, muito grande, muito grande. nossa, Tanto que eu tá 1 ano e meio estou parada, me refazendo, sim. porque tive alguns problemas que não tem nada a ver com a TV Globo, mas tive alguns problemas de saúde, resolvi, estou bem, estou ótima, graças. Valeu. E agora eu vou fazer essa coisa que eu acho que eu estou me devendo e que eu nunca fiz. Ai, estamos E aí, curiosa para ver em outubro. Vai vamos estrear lá em em São outubro, Paulo? né, Vai ser em Elaine, São para Paulo? Em assistir. São Paulo, Legal, legal. É, Agora, eu queria saber o seguinte: o que que você acha? Porque você tem uma experiência enorme, passou por textos maravilhosos, começou na vida artística de uma maneira linda, colaborando muito com o nosso país. Porque esse é um país que tem muita criatividade, muita gente boa, muito, né? Por muito. que que a TV Globo, especialmente, insiste em fazer remake? Eu acho, não sei, hein? Eu estou afastada. Vou dar o meu palpite, assim, que pode estar totalmente fora do que é. Eu acho que a gente está numa. Eu espero que a TV Globo esteja numa fase de renovação, porque a gente sabe, por causa do Ibope, que vem caindo. Não vou dizer que, entrou o streaming é maravilhoso. Sim, mas tem uma média que a Globo estava habituada a se situar nessa média. Essa média vem caindo. A população, porque eu vou à feira, eu vou ao mercado, eu, eu sou Ana Lúcia Civil aqui no meu bairro. As pessoas me falam, os temas são sempre iguais, os personagens são sempre iguais. Mudam os autores, mas está sendo muito repetitivo. A novela entrou numa espécie de moto contínuo que não está trazendo assim, não está trazendo um bem-amado, uma saramandaia, uma tieta, nossa, que são coisas exponenciais. saudade. Entramos numa normalidade que está afastando o público. Então, eu acho que os remakes, posso estar muito enganada, talvez, e espero, seja uma forma de reestruturação, porque você fazer um remake, de alguma forma você tem um público garantido. A televisão precisa disso, porque ela vive dos potenciais assinantes. E como é que a gente chama? Os patrocinadores, né? Então, talvez seja um momento em que ela está não está em baixa, mas ela está num lugar que ela precisa se levantar. Eu espero que seja isso, né? Para poder ter outra vez aquele ímpeto e ter aquela vontade que antigamente, você saía de manhã para ir ao mercado ou para ir, sei lá, caminhar, e você via as pessoas falando sobre a novela, Isso. É, Uhum. não é? é, Olha o Dorico Paraguaçu. Pois é, Até hoje na CBN ele é um sucesso, né? Toda sexta-feira. eu vou te dizer uma coisa. A novela O Cravo e a Rosa ai, já linda, foi, já linda. foi Linda, linda. reprisada, já foi reprisada, não vale a pena ver de novo, 4 vezes. E Caramba, nas 4 vezes, e nas 4 vezes que ela é reprisada às 5 da tarde, ela bate o Ibope da novela que vem às 6 e chega a bater o Ibope da que vem às 7. olha isso, olha isso. Por quê? Então, mas é Teve isso uma que eu época. fico, que eu fico pensando, Ana, desculpa, que é assim, você pode fazer, não vale a pena ver de novo, né? Que já é Sim, uma coisa. Então, aí, por que você faz um remake de uma novela? Eu entendi o que você entendi, disse, entendi o que mas você eu quer penso que dizer. existem
tanta gente que poderia ter oportunidade, né, de fazer coisas, como, por exemplo, agora, esse Eta Mundo Melhor, essa novela que saiu, A Garota do Momento, que também Aham. foi interessante, né? Deliciosa, deliciosa. Aquela novela das 6 também, que era um menino negro, que ele era, acho que chamava Amor Perfeito. Era um Pode ser. menino. Hã? Aquela novela que era passada no interior, que tinha aquela família com a Andréa Beltrão, o Alexandre Isso Nero. também, aquela outra, é isso, maravilhosa Aquilo é também. maravilhoso. Então você percebe como tem gente boa ainda fazendo coisas, Tem. né? Porque um remake, de qualquer forma, é um baita investimento, né? Para É você. muito, e eu acho tão perigoso, porque você só faz um remake, ou até agora tem sido isso, de um grande sucesso. Uhum. Só que, veja bem, passados 20 ou 25 anos, você tinha um elenco que você não tem mais, por falta de formação. Isso. E esse elenco, embora faça o possível para estar lá, ele não vai conseguir atingir certo nível que existiu. Então, a gente tem que procurar o que, que existe agora, o que, que a gente quer falar agora, o que, que a população quer falar. A população quer falar de coisa de caipira. Tudo bem, faz uma novela linda como essas que nós acabamos de citar. Porque, junto com essa história, você vai trazer tradição, tradição de um povo, tradição de um local do país, coisa que no Brasil a gente não tem, porque o pessoal acha que tradição é coisa velha, e tradição é o que nos fez chegar até agora. Se nós não tivéssemos tradição, nós não estaríamos aqui conversando. Ai, falei demais. Ah, mas, Não, é isso mesmo. nossa, esse papo foi delicioso, adorei, 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 adorei. A Cris deve estar congelando lá fora. Tá, tá Tudo fechadinha. Não, está frio mesmo, né? Mas, Ana, mas sabe, Ana, que eu fico assim pensando, porque o que mais me chama atenção é o talento que tem no Brasil, sabe? Muito, Então, muito. você que fazendo remake, você desperdiça esse talento, né? Sim, e grandes autores, grandes autores que poderiam estar escrevendo roteiros grandes É, autores. para a gente, né? E eu sei que tem autores que apresentam uma sinopse, a sinopse é aprovada, e na hora de começar a escrever, diz, não vai ser adiada. E adia 1, 2, 3 anos. Aí não, Então, você murcha, você desanima, seca aquele autor que está ávido para fazer. desanima, desanima, desanima. É, enfim, Olha, olhos nos olhos, né, Ana? Que chama? é, Pelo menos assim a princípio, né? Olhos nos olhos. sim, mas vai ser bem divulgado e Em tudo. outubro, tá. vamos Sim, estar lá na primeira fileira. Na primeira fileira e vamos falar, olha aqui, foi para nós que você disse em primeira mão. É isso mesmo. mas com o compromisso de me esperar na saída. Claro, por favor, Claro, claro. No, claro. no mínimo, nós vamos tirar uma foto. Sim, No No sim. mínimo. mínimo, a gente vai jantar. Sim, que Ótimo. delícia! Pronto, Melhor ainda, melhor ainda. pronto. Tá Ana, ótimo. você é tão simpática, olha, Imagina, olha, de uma generosidade, simpática. não, Uma simpatia, assim, eu não tinha ideia de tão simpática assim que era você. Como eu confesso que estava um pouco nervosa, assim, porque quando a gente fala com um sabe, ídolo da gente, a gente fica com um pouquinho de medo de não ser bacana, né? Tipo, é um ídolo nosso, né? A gente mas gosta de ver e tal. E você é de uma simpatia, de uma honestidade, de uma. É tão, tão gostoso conversar com você, a gente ficaria horas aqui. É que o programa mas não sabe o que, tem horas, mas. mas sabe o que acontece? Para mim, a melhor coisa do mundo é bater papo com quem sabe bater papo. E Ai, vocês são impossíveis, incríveis. obrigada, Ana, muito obrigada. É,
agradecer aqui, o programa está encerrando, né? Está terminando aqui. Agradecer a presença da Cris. Não pegue pneumonia, pelo amor de Deus. Semana que vem tem outro programa. Claro. Não vou pegar, não. Eu é que agradeço vocês essa oportunidade. É muito bom bater papo. Muito obrigada. Ana, olha, eu te agradeço sobretudo o seu trabalho, né? Obrigada, o seu querida. tempo, que eu sei que é precioso, Não. e agradeço, nossa, aos 80 anos, vamos combinar? Uma Vai. pessoa que teve uma vida tão maravilhosa e diz, não, eu quero aprender, eu vou fazer uma coisa nova, eu estou fazendo uma peça, olha, eu não vou para a novela, porque eu estou no novo projeto. Aos 80 anos, parabéns. Não, e fora que Nossa, segunda... eu fiquei Vocês acham? tão feliz quando eu ouvi você falando isso. Eu falei, que pessoa maravilhosa. E segunda-feira entra o pintor aqui em casa, Nossa. vai fazer modificação, vou mudar uma sala com a outra. Disposição está aqui. Não. Muito obrigada, Ana. Muito obrigada. Obrigada a vocês.